Termópilas. Agora, quando eu digo isso, você provavelmente imagina um monte de espartanos sarados em câmera lenta do filme 300. Mas a história real é muito mais louca. Porque realmente aconteceu. Lá atrás, em 480 a.C., um grupo fragmentado de cidades gregas mal conseguia concordar em qualquer coisa. E agora se via diante do maior império que o mundo já tinha visto. Xerxes marchava em direção à Europa com um exército tão imenso que secava rios e uma marinha que podia literalmente escurecer o horizonte. Termópilas não foi só 300 homens segurando um desfiladeiro. Foi a jogada inicial em uma luta desesperada, brilhante e caótica pela sobrevivência. E a parte mais louca de todas, um estrategista político chamado Temístocles, igualmente gênio e encrenqueiro, prepararia uma armadilha naval tão audaciosa que viraria toda a guerra de cabeça para baixo. Esta é a versão crua, sem retoques e totalmente verdadeira do filme 300 e da batalha que salvou a Grécia. Então sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. E aí galera, e bem-vindos de volta ao acampamento da história. Meu nome é Mark Gaon e obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os momentos da história, para sempre. Isso mesmo. Todas as coisas, todas as pessoas, todas as maluquices que já aconteceram, estamos tentando entender tudo isso, esse é o meu objetivo com este programa. Toda semana eu me sento na minha tenda e tento compreender tudo o que já aconteceu. Sabe, eu nasci nos anos 90, e desde que nasci muita coisa aconteceu, mas mesmo antes do meu nascimento ainda mais coisas aconteceram. Então, como eu vou entender tudo isso? Bem, aqui estamos nós. Você está nessa jornada comigo, certo? E eu não estou nessa jornada sozinho. Não, tenho meu fiel companheiro, o escudeiro dos escudeiros, o próprio monstro grego. É o Christos Papadopoulos. E aí, campistas da história? Nem sequer te fiz uma pergunta, mas sabe o que, Christos? Hoje, entre todos os dias, vou deixar você falar, porque vamos tratar da história greco-persa. Incrível. Isso mesmo. E sinto que se existe algum episódio em que você vai descarrilar e arruinar tudo de vez, provavelmente será este, certo? Vou tentar ao máximo me conter. Não, sério, por todos os meios, vou precisar da sua ajuda para pronunciar a maioria dessas palavras porque eu não falo grego, caramba. Mas também os comentaristas são meio maldosos. Eles são maldosos e acho isso extremamente engraçado, certo? Todo dia que eu leio um comentário sobre um episódio é tipo... Cara, esse episódio foi ótimo, adorei mesmo. Aliás, tive que desligar aos 5 minutos porque o Christos estragou tudo. Aí eu fico, cara... Acontece que o público é engraçado, cara. Acontece que os outros campistas por aí são... Eles me fazem rir. Tenho que ser honesto. E escandalosos. E implacáveis. E isso faz parte do encanto pra mim. Tenho que ser totalmente franco com vocês, mas pessoal, tenho uma ótima notícia. Hoje, vamos abordar uma das batalhas mais infames da história grega. E além disso, um filme fascinante que eu nunca vi. Então isso também é bem engraçado, porque vou analisar isso sem ter visto. Mal posso esperar para chegar em partes em que eu vou dizer, cara, isso é doido demais. E todo mundo vai responder, cara, a gente já viu isso mesmo, já foi ao ar na TV. Mas você já viu a parte do chute no poço, né? Essa é a única parte que eu conheço. E só conheço porque assisti... Qual que é aquele filme em que fizeram uma paródia disso? Fizeram tipo uma sátira, em que chutaram a Britney Spears no poço ou algo assim. Era tipo um filme de desastre ou algo do tipo. E eu vi aquilo e pensei, entendi o produtismo com os raposos assim. Entendi. Olha, sou fã de história, sou fã de literatura, certo? Gosto de ler. E não, eu não assisto filmes, certo? Eu simplesmente não acredito nisso. O quê? Por que você tá me olhando assim? Você lê? Sim, adoro ler. Leio o tempo todo. Ah. Por que não acredita em mim? Nunca te vi lendo um livro sequer. Claro que não. Em que situação já estivemos em que eu estivesse lendo um livro toda vez que estou aqui é trabalho, 100% trabalho? Estou dando tudo de mim, certo? Claro. Viu só? Você já está descarrilando. Pessoal, não temos tempo, certo? Vamos voltar lá no comecinho de tudo isso. E isso foi em 480 a.C., certo? Agora, para contextualizar quem não sabe o que está rolando na primavera de 480. Temos o rei Xerxes da Pérsia, basicamente na beira da Europa. Ele tem um exército enorme e está vendo seus engenheiros realizarem algo alucinante. Certo, eles estão construindo duas pontes gigantescas que cruzam aquela estreita faixa de água que separa a Ásia da Europa, hoje conhecida como Dardanelos. Esse ponto específico chama-se Hellesponto. Agora, eles amarraram centenas de embarcações com espécies de cordas grossas feitas de linho e papiro. Depois colocaram tábuas de madeira por cima, formando basicamente uma estrada flutuante pela qual todo o exército podia marchar. É algo insano, uma proeza da engenharia realizada pelos persas. Mas quando uma tempestade destruiu a primeira versão, Xerxes mandou chicotear as águas como punição. Sim, ele pensou, sabe de uma coisa? Essas águas não vão mais me desrespeitar, vou mandar meus caras lá. Tchau, certo? Não sei porque estão agindo como o Relâmpago McQueen, mas é isso que são, certo? Estão espancando a água.
E, incrivelmente, a segunda ponte realmente funcionou. E isso já mostra bem o tipo de governante contra quem os gregos estavam lutando, porque Xerxes não ia desistir. Se não deu certo uma vez, ele ia tentar de novo imediatamente. Vocês podem ver aqui na tela uma espécie de representação visual da travessia do Helesponto, e dá para ter uma noção de onde essa ponte foi construída, para que eles pudessem atravessar. Agora, isso não era só uma operação logística, era uma mensagem, uma forma primitiva de propaganda. O Império Persa entraria na Europa, e até a natureza tinha que se curvar diante do rei. Xerxes não estava começando do zero, certo? Estava terminando um trabalho. Seu pai, Dário, já havia tentado punir Atenas e Eritreia por apoiarem uma rebelião de cidades gregas na Jônia. Isso é a atual Turquia. E aquela invasão terminou tão mal que, em Maratona, em 490 a.C., soldados atenienses destruíram as forças persas. Dário morreu antes de poder tentar novamente, mas seu filho Xerxes planejava a volta por cima definitiva. Xerxes tinha um império que ia da Ásia à África, e era muito maior do que qualquer coisa na Europa daquela época. E o historiador grego Heródoto afirmou que seu exército tinha mais de 2 milhões de homens, o que, com justiça, provavelmente é exagero. Muitos historiadores modernos estimam algo entre 200 e 300 mil, o que, convenhamos, ainda é um número enorme. Sabe, é quase a quantidade de inscritos que temos aqui, entende o que quero dizer? Temos o exército do acampamento firme e forte, bam bam bam. Precisamos dos efeitos sonoros, Cristos. Então você vai ter que fazê-los com a voz da agora em diante, certo? Historiadores modernos dizem que eram entre 200 e 300 mil. É quase o número de inscritos do acampamento. Bam, bam, bam. Obrigado. Mesmo assim, era o maior exército que a humanidade já tinha visto, apesar de ter menos de 2 milhões. De qualquer forma, as forças incluíam persas, assírios, indianos, egípcios, todo o time reunido, certo? Era basicamente como uma aula de matemática avançada, certo? Todo tipo de pessoa inteligente e morena estava nesse exército. Tinham soldados com armaduras, arqueiros, engenheiros, navios de guerra. Por isso provavelmente construíram as pontes. Entende o que quero dizer? Junte persas e indianos e eles conseguem fazer qualquer coisa. Agora, só a frota naval tinha entre 600 e 1.200 navios, na maioria tripulados pelos fenícios, que, como vocês sabem, eram lendários guerreiros marinhos e navegantes, e todos viviam tecnicamente sob o domínio persa. Então, contra quem eles lutavam? Contra um bando de cidades e estados gregas que viviam discutindo e brigando entre si, mais de 1.000 delas espalhadas pelo território que hoje conhecemos como Grécia. Cada uma tinha seu próprio governo, seu próprio exército e seu próprio ódio por outra diferente. Então, uma cidade-estado, nesse caso também chamada de polis, vocês conhecem, tipo metrópole, era uma mini-nação independente, certo? Elas eram meio que autônomas, eram uma cidade e basicamente o território ao redor que conseguia tomar suas próprias decisões. Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, mas se viam como atenienses, espartanos ou coríntios. Nunca simplesmente pensavam, somos todos gregos. Entende o que quero dizer? É quase como nem sei. Muitas partes da Europa eram assim, para ser honesto. A Itália era bem parecida, na verdade. Tipo, certo, estamos meio que sob essa espécie de domínio italiano, mas somos napolitanos, somos milaneses. Essa ideia de unidade nacional, especialmente naquela época, era bem rara, e os gregos não eram exceção. E vinham lutando uns contra os outros por gerações. Certo? Mas ainda assim, Atenas havia mudado desde a Batalha de Maratona, em que conseguiram, derrotar os persas. Então este político astuto, chamado Temístocles, convenceu a cidade a usar a recente descoberta de um minério de prata para construir uma marinha. Certo, eles acham a prata, recebem um monte de dinheiro. O que vão fazer com isso? Vamos construir reforços militares, e assim conseguem a marinha. Então basicamente começam a construir essas triremes, que são como esses navios antigos e são super rápidos. São movidos por cerca de 170 remadores cada um, e em 480 a.C. Atenas tinha cerca de 200 dessas triremes, tornando-se a potência naval mais forte da Grécia. Os atenienses estavam meio que comandando as operações militarmente. Eles também tinham algo em comum, ao menos para aquela época, que era a democratia. Democratia. É assim que se pronuncia? Democratia. Democratia. Então é isso mesmo. Democratia ou democracia, certo? Era aí que os cidadãos, homens proprietários de terras, você entende o que quero dizer. Eles podiam votar diretamente nas leis que iriam governá-los, certo? E a maioria dos outros estados gregos era, governada por reis ou algum tipo de oligarquia, onde, as pessoas ricas meio que comandavam tudo. Esparta, por outro lado, era o oposto total de Atenas.
Era uma máquina militar construída nas costas dos ilotas, que eram literalmente um povo escravizado, encarregado da agricultura para que os espartanos pudessem se concentrar no treinamento militar. Então, basicamente, eles terceirizavam todo o trabalho cotidiano para essas pessoas, e os espartanos durões podiam simplesmente se dedicar à guerra o tempo todo. Esses ilotas eram basicamente descendentes de povos conquistados e, na verdade, superavam em número os espartanos, superavam-nos em grande escala, o que significava que Esparta vivia num estado constante de revolta, certo? Quando se tem muitos desses servos e escravos, se os números ficarem muito altos, eles podem simplesmente se levantar e destruir toda a sua sociedade. Essa é uma das razões pelas quais mantinham uma sociedade tão militarizada. Eles estavam focados na guerra externa, mas também tentavam conter rebeliões internas. Os meninos espartanos começavam o treinamento militar aos 7 anos de idade. Viviam em quartéis praticamente durante toda a juventude, tornando-se soldados plenos aos 20 anos, e só então recebendo a cidadania aos 30. Embora continuassem vivendo nesses quartéis militares mesmo após o casamento, o que é meio doido, né? O trabalho deles era lutar contra invasores estrangeiros, mas também reprimir os agricultores que eram servos e os povos conquistados, mantendo-os submissos. Eram os únicos soldados em tempo integral na Grécia e eram treinados para lutar como uma unidade sólida, escudo colado a escudo. Esses soldados eram chamados de hoplitas. Era uma infantaria pesadamente armada que lutava numa formação compacta conhecida como falange. Agora, se você nunca viu isso, é uma tática de batalha grega bastante famosa. Era mais ou menos assim. Eles avançavam todos juntos, com os escudos à frente e sobre suas cabeças, formando basicamente um tanque humano. Era muito legal. E se um cara caísse, outro ocupava seu lugar. Escudo erguido, era demais. Então, basicamente, cada hoplita carregava um grande escudo de bronze que o protegia a si mesmo e ao homem ao seu lado. E criavam essa espécie de casca impenetrável, tipo uma carapaça de tartaruga. Outros gregos os admiravam, mas também os achavam muito intensos, sérios, secretivos e meio esquisitos. Eles eram como os garotos do ROTC da Grécia Antiga, sabe? Tipo, ei, o que vocês fazem é nobre, eu gosto, mas também é um pouco demais. Precisamos mesmo usar roupa de combate na escola todo dia? De qualquer forma, podemos dizer que a melhor força terrestre eram os espartanos, e a melhor força naval eram os atenienses. Mas o problema é que, apesar de ambos serem gregos, eles se odiavam e não conseguiam confiar um no outro nem trabalhar juntos de jeito nenhum. Então, quando chegou a notícia de que Xerxes e os persas, os garotos persas, tipo os donos de Mercedes da época, estavam atravessando para a Europa com um exército que era basicamente como o horizonte inteiro, até onde se podia ver, a maioria dos estados gregos enfrentou uma escolha. Podiam simplesmente se render e dizer: ei, vocês venceram, só não nos matem todos, ou podiam resistir e lutar. Muitos deles optaram por se render, pensavam: ei, isso é loucura, vamos morrer de qualquer jeito. Então, mais vale nos render, deixar alguns de nós viverem e esperar que possamos recuperar a liberdade depois. E agora, a Pérsia normalmente permitia que os povos conquistados mantivessem boa parte de sua governança local e costumes, desde que pagassem tributos e reconhecessem a autoridade persa. A tática colonial deles não era muito diferente da de muitos outros impérios na história, em que simplesmente chegavam e basicamente coletavam dinheiro do estado que quer que fosse, mas deixavam que continuassem a operar e funcionar mais ou menos normalmente, desde que se submetessem ao rei. Já a resistência era outra história. Isso basicamente arriscaria a destruição total. Tebas e a maior parte da Beócia ofereceram terra e água, espécies de símbolos tradicionais de rendição. A Tessália não conseguiu defender sua fronteira norte e caiu rapidamente diante da cavalaria persa. Argos permaneceu bastante neutra, e algumas cidades e estados no Peloponeso argumentaram a favor de fortificar o Istmo de Corinto e abandonar tudo ao norte dele, incluindo Atenas. Como você pode ver, havia muita briga interna e disputa política sobre como lidar com os persas que se aproximavam, mas, eventualmente, formou-se uma coalizão. Atenas e Esparta, os dois estados militares mais poderosos de toda a Grécia, apesar da desconfiança mútua, concordaram em liderar uma defesa unida. Corinto, Megara e algumas outras cidades menores se juntaram. Enviaram mais ou menos o que puderam e despacharam embaixadores pedindo ajuda, mas a maioria das cidades recusou. Ou enviou forças simbólicas. Tipo, só uns 200 caras que basicamente ficariam por ali. Agora, para a defesa de Termópilas, reuniram cerca de 7.000 soldados, e no mar tinham 370 navios, a maioria deles de Atenas. Para entender a estratégia que se desenrolaria, imagine a geografia, certo? O exército de Xerxes havia atravessado o Helesponto, avançando para o sul ao longo da costa em direção à Grécia Central. Agora no mapa aqui você pode ver mais ou menos os principais pontos, certo? Então o Helesponto, de onde eles entraram da Ásia na Europa, e depois você tem Termópilas, também conhecida como as Portas Quentes. É uma passagem estreita entre o mar e penhascos íngremes, perfeita para defender seu território.
E depois você tem Salamina. É uma ilha pequena perto de Atenas, com águas estreitas, ideais para encurralar outra marinha. Esses 3 lugares, a travessia, a resistência e o ponto de virada, basicamente definiriam essa invasão. 2 pontos dariam aos gregos alguma esperança: Termópilas em terra e o estreito perto de Eubeia no mar. Se conseguissem mantê-los por tempo suficiente para que a aliança permanecesse unida, talvez pudessem deter o Império, apesar de estar então em desvantagem numérica. Se não conseguissem segurar esses 2 pontos, a Grécia estaria completamente perdida. Assim, no início do verão, Xerxes e seu gigantesco exército entraram na Europa. Passaram pela Trácia e pela Macedônia, com sua frota navegando ao lado deles ao longo da costa. As cidades se rendiam uma após a outra, sem lutar. Mas no final de agosto, espiões persas informaram a Xerxes que havia uma pequena força grega bloqueando a passagem em Termópilas. O homem escolhido para defender Termópilas foi um tal de Leônidas, um dos 2 reis de Esparta. Tinha uns 40 e poucos, 50 anos, mas era um cara durão. Tinha passado a vida inteira treinando para um momento como esse. Literalmente desde os 7 anos de idade, tinha sido alistado no exército para fazer exatamente esse trabalho, certo? Era um veterano de incontáveis campanhas. E os reis espartanos daquela época não ficavam apenas comandando de trás, lideravam na frente, eram símbolos vivos do que Esparta representava. É assim que somos, esse é o nosso povo. Nós lutamos e estou disposto a ser o primeiro a morrer. Então eram disciplinados, completamente inquebráveis na lealdade uns aos outros e às leis da guerra. E Leônidas sabia exatamente em que situação estava se metendo. Então, antes de partir, olhou para sua esposa, cujo nome é... Gorgo. Ele pronunciou isso lindamente. Obrigado. É um nome maravilhoso para uma dama, simplesmente lindo. Só quero afastar o cabelo dela atrás da orelha, olhar para ela e dizer: minha querida... Gorgo. Não é exatamente fácil de pronunciar, vou ser honesto. Mas, de qualquer forma, essa é a esposa de Leônidas, certo? Um tributo a ela e a ele. Certo, não quero desrespeitar um cara de 2000 anos atrás. Mas, de qualquer forma, ele olhou para sua esposa e basicamente disse a ela: quero que você case-se com um bom homem e crie filhos fortes, porque eu não voltarei. Tipo, isso é louco. Olhar para sua esposa, para a mulher que você ama e dizer: é isso, eu te amo. Obrigado pelo tempo que tivemos. Você cumpriu seu papel. Vá ser feliz. Encontre outra pessoa, não um soldado, e crie seus filhos. Mas naquela época, Termópilas das Portas Quentes, como mencionamos, não era a ampla planície costeira que é hoje. Se você olhar hoje, pensa: nossa, não é nada do que eu imaginava. Em 480 a.C., era um ponto de estrangulamento estreito, com apenas uns 25, 30 pés de largura. Tipo, era bem estreito em seu ponto mais apertado. De um lado, havia penhascos íngremes, e do outro, o mar. Era um local perfeito para uma força pequena bloquear um exército enorme. Dá para ver aqui a imagem de como seria o local em 480. Leônidas trouxe 300 espartanos, sua guarda pessoal, não soldados quaisquer, mas homens cuidadosamente escolhidos para fazer exatamente esse trabalho. E além disso, todos tinham filhos para dar continuidade aos seus nomes. Agora, isso era muito importante para os antigos espartanos, poder passar adiante seu sangue e sua linhagem. Então, se você fosse um homem que não tivesse filhos, você poderia ser isento desse dever, mas se você tivesse seu filho, você já estava pronto para partir. O que é meio louco de pensar, porque esses homens sentiam que tinham mais a perder. Tipo, uma vez que você tem um filho, você pensa: preciso viver. Mas na verdade, era quase o oposto para eles. Quando você tinha um filho, eles pensavam: tudo bem, cumpri meu dever, posso ir embora. Então, todos esses homens, 300 deles, com sua linhagem já assegurada, e eles não estavam sozinhos necessariamente. Ao lado deles, havia algo como 4.500, ou entre 4.000 e 5.000 outros gregos, além de tebanos, fenícios, tespianos e outras pessoas dessas ilhas vizinhas. E no total, fontes antigas sugerem que o número de gregos estava entre 5.000 e 7.000. Agora, eles repararam um muro antigo no meio do desfiladeiro, basicamente estabelecendo uma posição defensiva, e esperaram. Nesse momento, Xerxes e seu exército estavam se aproximando, e quando chegaram, o rei persa enviou batedores para basicamente darem uma olhada na situação. Ora, o que eles viram deve ter sido bem confuso. Os espartanos estavam casualmente se exercitando, escovando os cabelos e meio que relaxando. Muitos deles estavam nus. Estavam, basicamente se bronzeando sob o sol, só relaxando mesmo. E estavam meio que indiferentes ao exército que se aproximava. Para os persas, aquilo parecia loucura. Eles literalmente pensaram: Rei Xerxes, esses homens estão só relaxando, exibindo seus músculos e cuidando da aparência. É bem homoerótico para ser honesto com você, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas para os espartanos, aquilo era na verdade um ritual sagrado. Era assim que preparavam corpo e espírito para a guerra.
Então, quando Xerxes perguntou a Demarato, um antigo rei espartano que agora vivia no exílio e estava na corte dele, o que estava acontecendo, Demarato lhe disse: eles estão se preparando para lutar até a morte. E antes de os espartanos lutarem até a morte, eles literalmente passavam esse tempo cuidando da aparência e, sabe, não vivendo num estado de tensão extrema, mas simplesmente relaxando e aproveitando o mundo ao seu redor. Porque sabiam que aqueles seriam seus últimos dias. Agora Xerxes esperou cerca de 4 dias. Imaginando que os gregos ficariam nervosos e fugiriam, ou que haveria desertões suficientes para que eles basicamente se rendessem. Mas os gregos não fizeram isso, e no 5º dia ele ordenou um ataque. A primeira onda, os medos, avançou pelo desfiladeiro. Eram soldados experientes e confiantes, mas isso não fez diferença, porque a falange grega resistiu. Era como um tanque humano. Eles simplesmente ficavam ali completamente com os escudos erguidos, lanças apontadas, atacando os homens em combate corpo a corpo. E cada hoplita grego, esses soldados de que eu falei, carregavam um enorme escudo de madeira e bronze chamado áspis, e usavam essa armadura de bronze da cabeça até a canela. E lutavam com essas lanças longas. Algumas tinham entre 2,5 metros e 3 metros, atacando em formação, ombro a ombro, com os escudos sobrepostos. E era apenas uma unidade impenetrável avançando por aquele canal. E dentro do desfiladeiro, os persas não conseguiam usar seu número, certo? Porque tinham milhares e milhares de homens. Mas como o desfiladeiro era tão estreito, eram canalizados direto para aquela muralha grega de escudos e começavam a morrer ali. Então, esses homens eram basicamente massacrados e forçados a recuar. Aí, Xerxes reuniu de volta os homens que tinham recuado e perguntou: pessoal, o que aconteceu? E eles responderam: cara, eles têm tipo uma coisa de tanque humano. Ele disse: ah, meu Deus, tudo bem, mandem os imortais. Agora, os imortais eram a guarda de elite de Xerxes. Eram 10.000 homens, e eles sempre mantinham basicamente um grupo completo desses caras prontos para a ação. Então, eram os melhores soldados que a Pérsia tinha, certo? Mas nem mesmo eles conseguiram romper a linha grega. Os espartanos eram brutalmente disciplinados. Eles ficavam lá, fingiam recuar para atrair os persas, e depois se viravam e os esmagavam. Cada soldado persa estava, sabe, armado e treinado para combate em campo aberto. Mas não estavam preparados para esse gargalo e foram massacrados, e o restante dos imortais simplesmente recuou. Assim, por 2 dias, os gregos resistiram, e no primeiro e segundo dia de batalha, onda após onda de tropas persas morria tentando entrar no desfiladeiro. Os arqueiros então tentaram atirar, mas não conseguiam acertar bem naquele espaço apertado. E a cavalaria, sabe, com cavalos era completamente inútil, então o terreno basicamente anulou todas as vantagens persas. Toda a sua tecnologia, todos os seus soldados treinados e qualificados, todo o seu número era inútil contra apenas essa muralha de soldados gregos. E então veio uma traição monumental. Um grego local chamado Efialtes procurou Xerxes e revelou uma trilha montanhosa escondida, o caminho de Anopeia, que contornava a posição grega por trás. E as razões pelas quais ele fez isso ainda são debatidas até hoje. Alguns dizem que foi por dinheiro, outros dizem que foi por rancor, mas de qualquer forma aquilo mudou tudo. Então, naquela noite, Xerxes enviou os imortais para basicamente tomar na trilha montanhosa. Cerca de 1.000 fenícios haviam sido designados pelos gregos para guardá-la, mas na escuridão sob a floresta de carvalhos, os imortais avançaram em silêncio e rapidamente. E quando os fenícios perceberam o movimento e viram que os persas estavam sobre eles, recuaram para o alto da montanha, achando que o ataque era direcionado a eles. Em vez disso, o líder dessa unidade de imortais os ignorou e continuou descendo a trilha em direção à retaguarda grega, movendo-se para basicamente flanquear Leonidas e cercar a posição principal grega por trás. Durante a noite, desertores trouxeram avisos, e ao amanhecer, sentinelas gregas descendo das alturas confirmaram a notícia de que os persas realmente os haviam flanqueado. Alguns aliados queriam recuar, afinal, já tinham adiado os persas o suficiente, e as forças gregas principais, mais ao sul, agora tinham tempo para se preparar. Mas Leonidas disse: não, a gente fica. Não vou sair daqui, pô, foi o que ele disse. Vou ficar bem aqui. Então ele dispensou a maior parte das tropas aliadas, enviando-as para a segurança. Só os 300 espartanos, junto com os zilotas que os acompanhavam, tipo, os servos que tinham de lutar. Embora as pessoas discutam quantos desses servos estavam realmente lá, de qualquer forma, 300 espartanos, seus zilotas que os auxiliavam, 700 tespianos se recusaram a partir e 400 tebanos permaneceram. Muitos dizem que estes últimos foram mantidos como reféns porque tinham tentado se render no desfecho final. Enfim, não importa. Ah, quer dizer, viva os tespianos, isso é muito foda. Eles foram tipo, não cara, a gente fica, vamos nessa, vamos dar o sangue. Então Leonidas sabia que a escolha era a morte, certo? Se
ele tivesse sucesso, entraria para os livros de história para sempre, e se não tivesse, então estaria morto, e possivelmente toda a cidade-estado grega estaria condenada. Havia muito em jogo, e a lei espartana proibia totalmente a retirada, eles simplesmente diziam: se você recuar, é pena de morte. Então, ir embora poderia destruir o moral grego, mas Leônidas sabia que ficar e morrer daria à Grécia uma história capaz de unificá-la. Então, havia muito em jogo, certo? Eles tinham sido flanqueados, tinham perdido muitos de seus homens, mas finalmente chegara a hora. Ao amanhecer, eles avançaram para a parte mais larga do desfiladeiro e queriam lutar a céu aberto. Com persas atacando de ambas as direções, era puro caos. Lanças quebrando, espadas vindo de todos os lados, punhais aparecendo, e depois mãos e dentes, pessoas literalmente socando umas às outras. Pancada, tipo esmagar e esmagar, esmagar e agarrar, esmagar e agarrar. Foi uma briga total no estilo Khabib Nurmagomedov. Esse tipo de clima, certo? É tipo uma pancadaria total até a morte, entende? WWE, tipo Hell in a Cell, mas com 700 de 700. Então, Leônidas caiu cedo, e ambos os lados lutaram pelo seu corpo, basicamente no campo de batalha. Por fim, os últimos gregos recuaram para uma pequena colina, e cercados, foram basicamente abatidos por arqueiros. Xerxes ficou furioso, sabe? Mandou decapitar o corpo de Leônidas e empalá-lo numa estaca. O que foi um choque enorme para os gregos, que consideravam a mutilação dos mortos uma desonra profunda. Mas foi exatamente por isso que Xerxes fez aquilo. Mais tarde, muito tempo no futuro, quando a guerra terminou oficialmente e os persas foram expulsos, os espartanos ergueram um monumento naquele local. Um leão de pedra para Leônidas, e nele foi gravado basicamente um epitáfio que ainda arrepia muitas pessoas que o leem até hoje. Diz: ó viajante, dize aos espartanos que aqui, obedientes às suas leis, jazemos. A Batalha das Termópilas durou 3 dias no total, embora os gregos tenham mantido a posição por cerca de 7 dias, incluindo os dias em que Xerxes ficou esperando. E os gregos podem ter matado algo em torno de 20 mil persas. Embora historiadores modernos considerem esse número possivelmente exagerado, o valor real é desconhecido, mas certamente foi substancial o suficiente para chocar Xerxes e seu exército. Mas independentemente dos números, aquilo mudou tudo. Provou que os persas podiam ser detidos, ou pelo menos contidos por um período, e que homens livres e disciplinados podiam resistir a um império. Tornou-se uma história que inspirou o restante do povo grego e as cidades e estados a lutar. Mas o custo estava bem claro. Aquele desfiladeiro estava perdido. O caminho até Atenas estava totalmente aberto, e com a derrota nas Termópilas, nada mais impedia o exército persa invasor de avançar para o sul pela Grécia Central. O pânico se espalhou por Atenas, e sabe justamente aquilo que Leônidas havia comprado tempo para evitar agora era totalmente inevitável. Enquanto Leônidas lutava nas Termópilas, a frota grega travou uma série de combates contra a marinha persa ao largo da costa norte de Eubeia. Eubeia, certo? É assim que se fala. Obrigado ao meu tradutor grego. Durante 3 dias de batalha naval, nenhum dos lados conseguiu obter a vitória. Tempestades danificaram a frota persa, mas os gregos se retiraram para Salamina, um trecho de mar um pouco mais estreito que eles podiam defender com facilidade. E fizeram isso porque a queda das Termópilas deixou a posição original da batalha naval totalmente exposta. Enquanto isso, o exército de Xerxes marchou para o sul pela Beócia e queimou todas as cidades que resistiram, e no final de setembro, o exército persa chegou a Atenas. Mas aqui vai uma pequena reviravolta curiosa. A cidade estava completamente vazia. Eles chegam a Atenas e não há ninguém lá. Temístocles, líder astuto e às vezes implacável de Atenas, havia convencido a Assembleia a evacuar toda a cidade, uma decisão muito audaciosa e controversa na época. Sabe, Atenas em 480 a.C. tinha talvez entre 30 e 40 mil cidadãos do sexo masculino, além de mulheres, crianças, escravos, provavelmente cerca de 200 mil pessoas no total, no limite superior. E tinham semanas para levar todos para a segurança. Mulheres idosas, crianças, todos foram enviados às cidades e estados vizinhas. Edina, Salamina. Homens em idade de lutar se juntariam à frota ou ao exército. O gado foi basicamente transferido. Praticamente tudo o que era portátil e de valor foi levado embora. E o que restou foram basicamente apenas os próprios edifícios, alguns templos e os muros da cidade. E antes de partir, os atenienses consultaram o oráculo de Delfos e a sacerdotisa deu uma profecia. Basicamente dizia que Atenas cairia, o povo seria disperso e o fogo consumiria a cidade. Uma segunda consulta trouxe uma frase enigmática, basicamente uma previsão mística que dizia:
Apenas o muro de madeira não falhará. Alguns acharam que isso se referia à antiga paliçada de madeira na Acrópole. Temístocles argumentou que significava a frota, os muros de madeira dos próprios navios. E a Assembleia confiou nele. Então, quando os persas entraram em Atenas, encontraram resistência apenas na Acrópole. Um pequeno grupo de tesoureiros do templo e alguns cidadãos pobres, que interpretaram o oráculo do muro de madeira de forma literal, havia se barricado atrás de tábuas de madeira na Acrópole. Então os persas simplesmente avançaram sobre a Acrópole, mataram os defensores, saquearam os templos e basicamente incendiaram tudo. E as chamas devoraram praticamente toda a cidade. O antigo Partenon, o templo de Atenápolis, os tesouros e até a sagrada oliveira de Atena. A fumaça subia completamente da cidade. Era possível vê-la até de Salamina, onde muitos refugiados atenienses simplesmente se sentaram e assistiram à cidade que outrora amavam, uma das mais movimentadas de todo o mundo antigo, arder completamente em chamas por aquela força invasora persa. Heródoto registrou que Xerxes enviou um mensageiro a Susa, anunciando a captura de Atenas, a cidade que havia humilhado a Pérsia na Batalha de Maratona. E Xerxes efetivamente vingou seu pai, Dário, que fora derrotado nessa batalha pelos atenienses. Ele teve sua revanche. Então, para os gregos observando de Salamina, o incêndio foi trágico. Quero dizer, é como a pior coisa que você pode imaginar. Tipo, será que daria para comparar com os franceses vendo Paris cair para os nazistas? Eles simplesmente ficaram ali, enquanto Hitler, digamos, subia na Torre Eiffel e dizia: "Droga, fomos derrotados mesmo." Que imagem horrível deve ter sido, não é? Então aquilo também enviou uma mensagem a todas as outras cidades, certo? Se Atenas podia cair, e era como a Nova York da época, se algo assim podia ser tomado por um exército invasor, que cidade estaria segura, certo? Alguns comandantes do Peloponeso argumentaram que deveriam recuar basicamente para Corinto, para o Pequeno Istmo, uma estreita faixa de terra, e fortificá-lo, abandonando toda a Grécia Central inteiramente. Protegeriam apenas o Peloponeso, mantendo o estreito Istmo de Corinto, e como se diz, ali estaria nosso cantinho seguro. Mas os atenienses e seus aliados resistiram. Tal estratégia deixaria metade da Grécia sob controle persa permanentemente. Este é basicamente um momento em que pensam: certo, vamos jogar pelo seguro e ir para Corinto, fortificar-nos e torcer para que nos deixem em paz? Ou vamos tentar resistir e manter o máximo possível de território? Porque se recuarmos até Corinto, perderemos metade da Grécia? Então, o que faremos? Nesse momento, a aliança que haviam formado estava à beira do colapso. Temístocles enfrentava a pressão de seus próprios cidadãos, que desejavam vingança, mas o comandante espartano Euríbiades inclinava-se a recuar e simplesmente ir para Corinto, deixando a situação como estava. Agora, Corinto e os outros estados do Peloponeso queriam defender suas próprias terras e não arriscar tudo por Atenas. Dá para perceber claramente o que está acontecendo aqui, certo? Atenas quer lutar, mas os outros estados estão mais para: tá bom, vamos só relaxar. E Temístocles precisava de uma decisão, uma batalha que pudesse salvar a Grécia ou destruir a resistência para sempre. Então a queima de Atenas também enviou uma mensagem muito clara. Xerxes não estava apenas destruindo prédios, estava travando uma guerra psicológica. Resistam e vocês morrerão, sua cidade inteira. Tudo o que vocês já conheceram será destruído, ou vocês podem se render, sobreviver e manter seu modo de vida. E essa é uma proposta bem difícil, certo? A fumaça de Atenas mostrava claramente o custo dessa desobediência, mas veja só o que é interessante. Os persas tinham tomado a cidade, mas não tinham vencido toda a guerra, certo? O povo estava seguro, a frota intacta, e os gregos ainda lutavam. Ainda havia resistência, e por isso os persas precisavam tomar suas próprias decisões. Xerxes precisava de uma vitória decisiva, destruir a frota e forçar todos os exércitos gregos a se renderem. Temístocles entendia isso, e também sabia exatamente onde essa batalha decisiva aconteceria, e estava pronto para armar a armadilha. Então, para dar um contexto, Temístocles não nasceu na elite ateniense. Seu pai, Neóclis, era um cidadão modesto. Sua mãe era na verdade não ateniense. Não sabemos exatamente de onde ela era, mas sabemos apenas que não era originalmente de Atenas. E esta era uma cidade obcecada por linhagem. Temístocles teve que lutar com unhas e dentes, usando implacabilidade, charme e talvez acima de tudo, pura genialidade. Entrou na política ainda jovem, construiu apoio entre as classes mais baixas e conseguiu superar alguns rivais da classe dominante, que eram bem metidos. Então, quando uma nova e rica veia de prata foi descoberta numa das minas em 483, a maioria dos atenienses queria distribuir o lucro entre os cidadãos. Mas Temístocles, aquilo a que me referia antes, convenceu-os a construir navios de guerra, as triremes.
Queria que construíssem embarcações fortes e muito rápidas, que pudessem fortalecer sua marinha, e argumentou basicamente que precisavam de uma marinha, porque sabiam que os persas podiam estar vindo e já tinham guerras contínuas perto de Edina. Na verdade, eles apenas sentiam que havia ameaças no horizonte, não sabiam exatamente quais. Tinham apenas a sensação de que os persas tentariam atacar novamente. Lembre-se, isso foi 3 anos antes de a guerra realmente começar, e é exatamente aí que vemos o quão inteligente Temístocles era. Agora, Atenas havia se tornado uma potência naval, mas os navios precisavam de remadores, milhares de remadores. E foi aí que entraram os tetos, os cidadãos pobres de Atenas. Normalmente excluídos da política ou do serviço militar, agora tornaram-se essenciais, pois as triremes exigiam enorme disciplina, coordenação e resistência para remar. Assim, de repente, a classe mais baixa ganhou influência militar. A democracia e a força naval passaram a se reforçar mutuamente. E tudo isso foi obra de Temístocles, que tinha um senso aguçadíssimo para ler pessoas e situações. Ele sabia que Esparta não confiava muito em Atenas, e que a maioria dos gregos temia o domínio espartano quase tanto quanto temia os persas, pois viam os espartanos como gente selvagem e maluca. Por isso, essa aliança entre eles era frágil e se mantinha unida apenas pela ameaça imediata de invasão. Para mantê-la funcionando, Temístocles fez o que fosse necessário, basicamente teve que encantar e manipular os espartanos. Mesmo escritores antigos que admiravam seu gênio diziam que ele não era exatamente um santo. Chamavam-no de ambicioso e muito voltado para si mesmo. Plutarco chegou a dizer que Temístocles se importava mais com o poder de Atenas do que com a honra pessoal, e provavelmente mais com sua própria ascensão do que com qualquer um dos dois. Agora, enquanto Atenas ardia, Temístocles enfrentava um desafio crucial. Os comandantes do Peloponeso queriam recuar para o sul e defender Corinto. Os atenienses, agora sem lar e furiosos, queriam vencer e continuar avançando. Então Temístocles teve uma ideia. Disse basicamente: vamos lutar contra os persas outra vez. Lembre-se, Atenas já tinha sido destruída nesse momento. Eles estavam vendo aquela coluna de fumaça da cidade que um dia amaram, completamente em chamas. E ele disse: ainda quero lutar, mas agora levaremos a batalha para um novo lugar, Salamina. É um estreito entre a ilha e o continente. As águas apertadas neutralizariam a vantagem numérica dos persas e favoreceriam novamente os gregos. E agora poderiam usar essas triremes para fechar o cerco em ambos os lados desse pequeno e estreito canal. Mas havia um problema. Tinham que garantir que os persas e Xerxes atacassem em Salamina nas condições que favorecessem os gregos, e também tinham que impedir que seus próprios aliados recuassem para o sul. Então Temístocles jogou sua carta mais louca e audaciosa até então. Certo? Tipo, você é louco ou um gênio? E foi nesse momento que ele enviou seu servo de confiança, Sicino, ao acampamento de Xerxes com uma mensagem, uma mentira completa. Segundo Heródoto, Temístocles fingiu ser secretamente leal à Pérsia. Pense nisso. Temístocles, o cara que literalmente treinava e comandava os atenienses, a marinha mais forte de toda a Grécia, que acabara de ser derrotada pelos persas, envia seu mensageiro a Xerxes dizendo: Ei, Temístocles é na verdade leal à Pérsia. E disse a Xerxes que a frota grega estava em pânico e planejava fugir durante a noite, recuando para o istmo de Corinto. Se Xerxes quisesse esmagá-los de uma vez por todas, teria que bloquear imediatamente todas as saídas de Salamina. Xerxes agora tinha uma opção. Pensou: bom, é ótimo que o líder seja leal à Pérsia e esteja nos dizendo exatamente o que fazer para vencermos esta guerra de uma vez por todas. E Xerxes caiu na armadilha. Agora, o mais louco e interessante nisso tudo é que essa história combinava exatamente com o que os espiões de Xerxes já lhe tinham relatado. Os espiões voltavam de suas missões de reconhecimento nos acampamentos gregos, tentando descobrir o que acontecia nas cidades-estados gregas, e relatavam a Xerxes: Ei, os gregos estão brigando o tempo todo, estão apavorados com os persas, não sabem o que fazer, discutem sem parar, têm essa democracia que não está funcionando direito, não conseguem decidir o que fazer nem para onde ir. Então, quando esse mensageiro de Temístocles chega e diz a Xerxes: Ei, o líder na verdade é leal a vocês. Soou tão plausível. Naquela noite, Xerxes ordenou que sua enorme frota se movesse para bloquear todas as rotas de fuga. Navios egípcios foram enviados para contornar Salamina e bloquear as rotas de fuga a oeste. Enquanto as forças persas principais, com os fenícios mais ou menos no lado direito e os jônios no lado esquerdo, se posicionavam ao longo da entrada do estreito. Então, pela manhã, a armadilha estava armada. Os gregos estavam completamente encurralados, sem para onde fugir. E Xerxes pensou: tudo bem, conseguimos. Agora é só capturá-los e teremos vencido a guerra, eliminando essa ameaça naval de uma vez por todas.
Obrigado, Temístocles. O que ele não considerou é que Temístocles tinha enganado ele. Veja bem, ele deu certo. Os persas estavam agora presos numa batalha no Estreito Estreito, exatamente onde ele queria. A frota grega, essa força naval real, não podia recuar nem se quisesse e Xerxes havia bloqueado todas as saídas. Isso significava que não havia mais discussões entre os comandantes do Peloponeso sobre fugir. Eles não tinham escolha senão permanecer e lutar. Literalmente, Temístocles forçou seus próprios aliados a lutar até a morte porque sabia que, diante de qualquer outra opção, fugiriam. Por isso entregou os planos de batalha a Xerxes para obrigá-los a todos a ficar e realmente lutar. É realmente louco, mas o mais impressionante é que Temístocles havia enganado tanto seus próprios aliados quanto seus inimigos para criar a batalha de que precisava. Todo o seu plano dependia de entender como sua marinha realmente lutava. Essas triremes eram uma tecnologia militar muito avançada para a época. Certo? São, sabe, tipo 170 remadores, todos trabalhando em perfeita sincronia. Os navios têm tipo 90 pés de comprimento e uns 15 pés de largura, são muito estreitos e muito rápidos, certo? E tinham um rosto de bronze na proa, feito para basicamente esmagar navios inimigos. E se 2 ou 3 deles atingissem seu navio ao mesmo tempo, você poderia afundar. Essas embarcações eram muito rápidas, muito ágeis e projetadas para literalmente colidir com outros barcos, mas eram super vulneráveis. Se fossem atingidas em qualquer outro ponto do casco, se sofressem um impacto em qualquer lugar, o barco basicamente se despedaçaria. Uma manobra-chave era muito complicada e também tem um nome grego que eu não consigo pronunciar. Vamos ligar para meu amigo Christos. Essa manobra se chama Diekplos. Agora, essa era uma manobra fantástica em que basicamente remavam com força suficiente pelos espaços na linha inimiga. E então viravam bruscamente para colidir com os lados ou com a parte traseira dos navios inimigos. Era um movimento muito difícil, como se você estivesse passando por ali e depois voltando e basicamente precisava de muito sincronismo, trabalho em equipe e de um comandante dizendo a todos o que fazer na hora certa. Por isso, executá-la era extremamente difícil, mas as triremes persas e fenícias tinham um projeto semelhante, embora geralmente fossem mais leves e rápidas, enquanto as triremes gregas eram mais pesadas e robustas, feitas justamente para essa tática de colisão. Muitos navios persas levavam soldados extras, tinham fuzileiros treinados para pular a bordo de navios inimigos e lutar corpo a corpo. Toda a estratégia deles dependia de se aproximar o suficiente e usar o número esmagador de homens para simplesmente os sobrecarregar. E isso funcionava muito bem em mar aberto. Mas no Estreito Sinuoso de Salamina, isso era na verdade uma desvantagem. Só para lembrar, estes são os 3 pontos de estrangulamento, certo? Tinham o Helesponto, tinham Termópilas e este é o último, o Estreito de Salamina. É mais uma vez uma posição geográfica que beneficia os gregos. E se conseguirem resistir aqui, talvez haja uma chance de expulsar os persas de uma vez por todas. Temístocles entendia isso. Ele sabia como os persas pensavam. Eles estavam confiantes, um pouco esticados demais, mas muito ansiosos, talvez até ambiciosos demais, para esmagar os gregos nesse momento. Ele também sabia como os gregos iriam lutar, certo? Estavam determinados e meio desesperados, e muitas de suas famílias estavam realmente assistindo a batalha nas margens de Salamina, sabe? E novamente, essa é a cidade de onde tantos atenienses tinham saído e viviam como refugiados. Ele percebeu que nessa batalha não se tratava só de bravura, mas de controlar o espaço, o tempo e o posicionamento. Era uma verdadeira maestria político-militar. E quem conseguisse controlar as águas estreitas venceria a guerra. Naquela noite, o acampamento grego estava tenso, mas concentrado. Os hoplitas estavam sentados perto das tochas, relaxando junto ao fogo e afiando suas armas. Os remadores estavam se alongando, alguns tentavam dormir, mas a maioria não conseguia. Temístocles caminhava entre eles, falando baixinho, transmitindo confiança. Sabe, quando as pessoas estavam com medo, e todos sabiam que amanhã traria. Era literalmente o jogo mais importante da vida deles, certo? Se você já jogou algum esporte, imagine a noite antes da final, agora multiplique isso por 1 milhão. É isso, vida ou morte. É a glória de sua cidade e de sua nação, ou a destruição total de você e de todos que você conhece. Então, enquanto a manhã vai chegando e o sol começa a surgir no horizonte no Golfo Sarônico, em 480 a.C., há uma fina névoa sobre a água e dá para ver os remos descendo. De um lado está a frota grega, com cerca de 370 a 380 navios. Estão cansados, mas prontos para cumprir seu dever. E diante deles se estendia a armada persa, 2 vezes maior, talvez até mais, e todo o horizonte está cheio de navios persas vindo em sua direção. Heródoto afirmou que os persas tinham mais de 1.200 navios de guerra. Provavelmente um exagero, mas só para ter uma ideia, talvez tenham sido entre 600 e 800. Ainda assim, o dobro do que os atenienses tinham.
Mesmo assim, as probabilidades eram claras. Os persas tinham vantagem em número puro e esperava-se que esmagassem os gregos. Sabe, antes mesmo do dia terminar, Xerxes havia instalado um trono nas encostas de uma das montanhas próximas, com vista para o estreito, e de lá assistiria à batalha e anotaria quais comandantes lutaram bem e quais lutaram com medo. Os capitães persas sabiam que o rei os observava, então avançavam com agressividade. O Estreito de Salamina corria mais ou menos de nordeste a sudoeste, estreitando-se para menos de 2 quilômetros em seu ponto mais apertado. Era bem pequeno. Os gregos usaram o terreno a seu favor, posicionando seus navios ao longo da costa. Alguns estavam até mesmo na praia, outros estavam ancorados bem perto. Quando a frota persa entrou pelo leste, as trirremes gregas entraram em formação. Os atenienses, em número de cerca de 180, ocupavam a ala esquerda, e os espartanos e outros peloponésios a ala direita. E segundo um historiador da época, um participante que depois dramatizou a batalha na peça Os Persas, os gregos começaram com um hino de guerra a Apolo. Os ecos dos hinos ecoaram pela água, unindo remadores e guerreiros. Ao amanhecer, quando o sol está prestes a surgir no horizonte, os navios gregos avançam, iniciando o confronto que decidiria a guerra. Imagine só esse momento. Todos esses homens estavam lutando há semanas, algumas pessoas há anos, e treinavam há tanto tempo para esse instante para proteger seu povo e sua terra contra essa força invasora. E enquanto estão na água, num fresco dia de setembro, ouvem os hinos a seu Deus e pensam: é isso, essa é toda a minha vida. É para isso que tudo convergiu. Vamos lá. Então, os esquadrões fenícios basicamente lideraram o avanço persa, marinheiros experientes com anos de experiência naval, e se viram encurralados naquele estreito. Estavam tendo dificuldade para lidar com esse canal sinuoso. Navios da retaguarda empurravam para frente, ansiosos para entrar na luta, causando colisões, e os remos ficavam emaranhados, quebrando remos e desordenando totalmente as formações. Mas as trirremes gregas eram disciplinadas e aproveitavam o caos. Os remadores impulsionavam seus navios com toda a força, arremessando as pontas de bronze contra os cascos persas na linha d'água. E esses navios começam a encher de água. Alguns viravam imediatamente, enquanto outros afundavam lentamente, prendendo os remadores em seus bancos. Homens jogados ao mar agora enfrentavam um destino diferente. A maioria dos persas não sabia nadar e simplesmente se afogava. Já muitos gregos, apesar de suas armaduras de bronze, tinham pelo menos alguma habilidade para nadar e conseguiam alcançar uma praia próxima. O estreito tornou-se um verdadeiro furacão de caos. Havia destroços por toda parte, tábuas quebradas, remos e corpos de soldados mortos, e a batalha logo se dividiu em centenas de duelos isolados entre diferentes navios. As trirremes se entrelaçavam, circulavam, tentando fazer aquela manobra de que falamos antes, buscando brechas para colidir com os cascos inimigos. Quando os navios se enroscavam, os fuzileiros saltavam para lutar em combates corpo a corpo brutais nesses pequenos barcos. Esses guerreiros coríntios agora enfrentavam soldados persas, e o sangue escorria pelas tábuas até o mar, tingindo partes da água de vermelho vivo. A ala direita grega avançava. Os navios egeus e coríntios empurravam os esquadrões persas de volta para a costa. E no centro, navios persas em fuga colidiam com outros que ainda entravam no estreito, criando um enorme caos. A vantagem numérica dos persas tornou-se agora um problema. Tinham navios demais e espaço de menos, sem disciplina suficiente para manter a formação. E Temístocles havia previsto exatamente isso. Em águas abertas, os persas poderiam tê-lo cercado e aos poucos teriam desgastado a frota grega. Mas nesse estreito, os números não importavam. Era exatamente como a batalha anterior. Com a geografia a seu favor, eles podiam simplesmente se fortificar, resistir firmemente, e a quantidade de pessoas que tivessem sequer importava. Os navios agora se obstruíam mutuamente, e mesmo os habilidosos capitães fenícios não conseguiam manobrar com eficácia. Os persas tinham comprometido toda a sua frota num espaço mal suficiente para metade dela, e isso transformou sua força numa armadilha. E a batalha durou horas até que a frota persa foi desfeita. Alguns navios recuaram para leste em direção a Falero, enquanto outros encalharam na costa ática. Seus tripulantes foram forçados a nadar ou a caminhar pela água sob uma chuva de flechas gregas. Centenas de marinheiros e fuzileiros persas se afogaram, e os gregos perderam provavelmente 40 navios, enquanto os persas perderam 200, talvez até mais. E Xerxes observava tudo isso de seu trono, no alto de uma montanha, olhando para o mar abaixo. O império que havia atravessado o Helesponto com engenharia incrível, derrotado os espartanos em Termópilas, destruído os atenienses em Atenas e incendiado a cidade até os alicerces. O império que havia comandado
O maior exército já reunido na história da humanidade estava sendo desfeito, e não foi por força bruta ou por um exército mais poderoso, foi simplesmente por estratégia. Os gregos não superaram os persas em força, bravura ou qualquer coisa do tipo, simplesmente pensaram melhor do que eles. E naquela noite, soldados e marinheiros gregos repousaram entre os escombros. Corpos continuaram a ser arrastados para a praia por dias, e as águas ao redor de Salamina exalavam morte. Mesmo assim, a frota grega permaneceu operacional, enquanto a marinha persa foi paralisada, totalmente neutralizada. Xerxes já não conseguia abastecer seu exército pelo mar nem garantir suas linhas de comunicação. E com a queda e o inverno se aproximando, manter uma força tão imensa naquele território hostil durante o inverno seria uma sentença de morte. Assim, em poucas semanas, Xerxes iniciou sua retirada da Grécia. Deixou um exército substancial sob o comando de seu melhor general, Mardônio, que passaria o inverno na Tessália e na Macedônia e retornaria à Ásia. Com grande parte do exército, embora Mardônio mantivesse uma força de elite considerável. Agora a guerra não terminou em Salamina. Durante o inverno de 480 a 479 a.C., Mardônio reagrupou-se na Tessália, reunindo aliados e reconstruindo o exército, reorganizando basicamente suas tropas e planejando outro ataque. Ele até fez uma proposta a Atenas, uma espécie de acordo. Disse basicamente: vocês terão autonomia total, continuarão fazendo tudo o que fazem agora. Basta formar uma aliança com a Pérsia e eu lhes darei ouro para reconstruir sua cidade. Trabalhem conosco e não destruiremos vocês novamente. E Atenas recusou. É assim que orgulhosos são os atenienses. E no verão seguinte, Mardônio marchou novamente para o sul, incendiando o que restava de Atenas pela segunda vez. E os atenienses, mais uma vez, fugiram para o Peloponeso. Mais uma vez, o confronto final ocorreu num lugar chamado Plateia, numa cidade da Beócia. Uma força grega unida, liderada pelo comandante espartano Pausânias e reforçada por contingentes e aliados de toda a Grécia continental, enfrentou os persas de frente, e a batalha mais uma vez foi feroz e decisiva. Mardônio, líder dessa força de elite persa, foi morto e a linha persa foi rompida. E naquele mesmo dia, pelo menos segundo o historiador Heródoto, as forças gregas atacaram novamente, destruindo a frota persa remanescente na costa jônica. Seja ou não verdadeira a sincronia, o resultado foi muito claro. A grande invasão de Xerxes à Grécia estava oficialmente encerrada. Atenas ressurgiu das cinzas mais rápido do que qualquer um esperava, e o povo foi invadido por uma nova vitalidade. Construíram novos templos, novos muros e alimentaram novas ambições. A cidade foi erguida como algo ainda maior do que antes. E das cinzas surgiu a Liga de Delos, uma aliança defensiva liderada por Atenas para se proteger contra a Pérsia. Com o tempo, ela se transformou em algo novo, o Império Ateniense. A prata das minas de Lavrion, uma frota poderosa e a energia democrática de seus cidadãos fizeram de Atenas a potência dominante no mar Egeu. Enquanto isso, os espartanos voltaram-se para dentro. Haviam liderado a Grécia em seus dias mais sombrios, mas agora recuaram para a desconfiança e o isolamento, mais preocupados em manter seus ilotas escravizados sob controle do que liderar ativamente no exterior. E em 460 a.C., a desconfiança entre Atenas e Esparta endureceu-se em hostilidade aberta e explodiu na Guerra do Peloponeso. Essa foi uma luta brutal que destruiu ambas e encerrou efetivamente a Era de Ouro de Atenas. E é na verdade como uma guerra civil grega, pode imaginar. Mas Termópilas e Salamina viveram nas mentes e nos corações de quem as testemunhou. Tornaram-se mais do que batalhas, tornaram-se mitos, tornaram-se algo maior, algo para a construção de uma nação. Termópilas representou coragem e sacrifício. 300 homens segurando um desfiladeiro contra um dos maiores exércitos já reunidos tornou-se o símbolo do dever e da honra. Aqueles homens não recuaram, escolheram morrer no campo de batalha por seu povo. Agora, os detalhes exatos do que aconteceu importavam menos do que o significado simbólico. E Salamina representou inteligência e estratégia. O triunfo do intelecto sobre a força bruta, a verdadeira luta de Davi contra Golias. Temístocles tornou-se a imagem do grego astuto. Era sagaz, adaptável e disposto a dobrar as regras para vencer. E juntas, essas duas vitórias moldaram por gerações como os gregos se viam. As guerras persas tornaram-se a história de origem da liberdade e da democracia contra a tirania, da civilização resistindo à barbárie, uma narrativa que gerações posteriores ampliariam, até transformá-la quase numa narrativa de Ocidente contra Oriente. Sabe, é propaganda como qualquer outra, mas é uma propaganda poderosa, especialmente para o povo da Grécia Antiga. Agora, os persas, sejamos honestos, certo? Não eram monstros, certo? O império era como qualquer império, e impérios geralmente são bem problemáticos, sabe?
quase sempre estão fazendo coisas ruins e expandindo seu domínio. Eram eficientes e, neste caso, bastante tolerantes. Se você se submetesse, podia manter seu povo. Mas a história é escrita pelos vencedores, e neste caso, a versão grega prevaleceu. E essa versão ecoou pelos séculos. Assim, quando Alexandre o Grande invadiu a Pérsia, chamou aquilo de vingança pela queima de Atenas por Xerxes, e quando incendiou Persépolis, afirmou que aquilo era justiça. Durante o Iluminismo, pensadores usaram Termópilas e Salamina para provar que sociedades livres podiam resistir a ditaduras e regimes autocráticos. E mesmo hoje, nações ainda invocam esses nomes ao enfrentar adversidades impossíveis. Agora, em qualquer história de guerra, o legado e os mitos são complicados, certo? Celebram a coragem e criam uma narrativa simples para o povo se apegar, mas também distorcem a verdade, certo? Transformam os persas em vilões sedentos de sangue e os gregos em heróis imaculados. Mas sob o mito, algo real sobrevive. A ideia de que um pequeno povo determinado pode desafiar um império e reescrever as probabilidades. E que com coragem e inteligência, o pequeno pode realmente vencer. E que a liberdade, aquela sensação, aquele mito, por mais frágil que seja, vale a pena ser lembrado, na minha opinião. Agora, vale lembrar que quase tudo o que sabemos sobre o conflito greco-persa vem do lado grego, principalmente de Heródoto, um dos historiadores gregos mais famosos da época. Ele escreveu suas histórias décadas após o fim das guerras. Viajou, fez perguntas e realmente tentou separar a verdade do mito, mas não era um historiador no sentido moderno da palavra. Quase não temos nada do lado persa, nenhum registro, nenhum relato em primeira mão. Portanto, toda a história que conhecemos hoje é vista pela lente grega, o que é importante para contextualizar o conflito. O próprio Heródoto admitiu que algumas histórias provavelmente eram falsas, reconhecendo haver exageros. Seus números milhões de soldados persas não fazem exatamente sentido. Ele moldou sua narrativa em torno do que importava para ele: a unidade grega, a barbárie e arrogância persas, e no fim das contas, a vontade dos deuses. Sabe, os famosos 300 espartanos não estavam sozinhos, mas com o tempo isso virou uma lenda mais limpa, certo? Esparta contra um império, e tecnicamente é verdade. Eram 300 espartanos com a ajuda de aliados gregos. Quanto ao exército de Xerxes, historiadores modernos estimam que tinha provavelmente entre 200 e 300 mil homens. O que é imenso, claro, mas não um oceano infinito como descrito na literatura de Heródoto. E aqueles discursos dramáticos, certo? A despedida de Leônidas, os debates estratégicos de Temístocles talvez não tenham acontecido exatamente como foram escritos. Provavelmente foram fruto da arte narrativa e da construção mítica de gerações posteriores. E claro, do lado persa não sabemos muito. Mesmo assim, essas histórias permanecem vivas e merecem ser contadas, porque seu cerne, o que isso representa para a humanidade, ainda ecoa como verdadeiro. Há uma pequena coalizão enfrentando adversidades esmagadoras, certo? Os espartanos perderam em Termópilas, mas aquela derrota comprou tempo e salvou incontáveis atenienses. E em Salamina seu plano acabou por levar à vitória na guerra, no fim das contas. E as pessoas não lembram os números, lembram-se da sensação. E mesmo quando o resultado parece certo, manter-se firme ainda tem significado. Termópilas e Salamina não eram destino, certo? Foram uma mistura de clima, sorte, engenhosidade humana, traição, tempestades. E um único movimento errado poderia ter apagado a Grécia do mapa para sempre, e este seria um episódio totalmente diferente. Mas no fim das contas, os homens que lutaram foram lendas. Mas além da lenda, eram também agricultores, marinheiros e artesãos comuns. Alguns lutavam por honra, outros porque não tinham escolha. Mas no fim das contas, permaneceram unidos e por um momento detiveram um império. Agora, após esse momento incrível de união grega em 479, a união desapareceu. Atenas e Esparta viraram-se uma contra a outra. De novo, aquela desconfiança que cultivaram por milhares de anos simplesmente foi insuportável. As mesmas cidades-estados que lutaram lado a lado rasgaram a Grécia em pedaços e, no fim, caíram diante dos macedônios e de Alexandre o Grande. Mas nos anos seguintes, a Grécia mudou o mundo. Filosofia, arte, teatro, novas ideias sobre poder, cidadania e como governar uma nação-estado. A noção de que as pessoas podiam realmente governar a si mesmas, que a democracia podia funcionar e resistir à tirania, mudou o mundo até os dias de hoje. O legado desse momento na história grega, acredito, inspirou os revolucionários americanos e, de certa forma, ajudou a criar o Império Americano como o conhecemos hoje. Penso que, no fim das contas, a lição mais importante de Termópilas e Salamina é que não foram os deuses que venceram isso pelos gregos. A longo prazo, foram pessoas comuns lutando pelo que acreditavam. E a resistência nem sempre vence, em Termópilas. Não resultou em vitória, mas às vezes vence.
E que a liberdade, aquele breve momento de lutar por seu povo e até morrer por honra, pelas pessoas que você mais ama, ainda vale o preço. E isso, senhoras e senhores, é a verdadeira história por trás de 300, os eventos reais por trás do conflito greco-persa de 480 a.C. Quer dizer, isso é fascinante. Cristó, seu povo é incrível, eu não fazia ideia. Não dá pra evitar. Quer dizer, Winston Churchill. Por isso diremos que os gregos lutam como heróis. Não diremos que os gregos lutam como heróis, mas que os heróis lutam como gregos. Nossa, cara, você aprendeu isso assim? Tipo, só como um grego nova-iorquino comum, isso estava no seu radar? Na escola grega, com certeza. Eles realmente enfatizam isso, hein? Ah, sim. Existe uma parte da escola grega em que você aprende todas essas histórias. E aí eles, tipo, eco... E aí por volta, sabe, tipo, 500 a.C., a gente meio que parou. Eles omitiram essa parte. Certo? Legal. Eles basicamente passam direto, falam do período greco-persa, falam de, sabe, Salamina, e aí vão direto pro Campeonato Europeu Grego de 2004. E simplesmente pulam direto pra isso e ficam tipo, basicamente é só isso que você precisa saber mesmo. Teorema de Pitágoras e Platão, vamos em frente. Pois é. Legal. Sócrates. Sócrates. E depois o Campeonato Europeu de 2004. Sim. É só isso que importa. E não mencionam a crise da dívida. Não. Do que você está falando? Austeridade, dívida, infla, não importa, cara, não importa. Certo? Vocês têm um time de futebol que ganhou a Euro e mais umas batalhas de 2000 anos atrás. Isso mesmo. É só isso que você precisa. É mais do que muitos países têm, né? Sim. Alguns países nem têm uma Euro. Pense nisso. É verdade. Sabe, vocês têm a Euro, além de todas essas outras coisas. Só estou dizendo, acho que todo mundo devia ter um pouco de orgulho do seu lugar, sabe? Gosto quando as pessoas ficam tipo, a gente é o melhor, outras pessoas são boas, mas a gente é o melhor mesmo. Tem algo nisso, não sei. Nacionalismo é uma palavra meio complicada de usar. Não é permitido ser nacionalista, mas tem uma parte de mim que gosta quando as pessoas têm orgulho. Adoro conhecer etíopes que falam, cara, a gente nunca foi conquistado. Adoro conhecer russos que dizem, cara, a gente é o mais durão. E aí tudo bem, quando entra em conflitos modernos, vira política e fica complicado. Mas é bom olhar pra trás e dizer, não, cara, a gente se manteve firme, a gente detonou os persas. Isso mesmo. E cadê a Pérsia agora? Estou certo? É outra coisa agora. Algo diferente? Pois é. Isso já é político e a gente não sabe todos os Isso mesmo. matizes. Mas isso não importa, porque o grego ainda tá aí, a Grécia ainda existe. Mais ou menos, assim. Não, ainda tá aí. Vamos lá, cara, que eu estive em Creta há uns 2 anos e aquele lugar era lindo. Pois é. Claro, Creta foi conquistada pelos nazistas e por um monte de outras pessoas, mas não importa. A gente também não fala disso. Não importa, tá bom? Não sei. Eu sempre adoro essas histórias. Adoro histórias antigas de guerra porque você tem todos os benefícios do heroísmo e do mito sem nenhuma daquela política. Então dá pra simplesmente curtir. Claro, será que muitas mães persas enterraram filhos que foram forçados a lutar por serem servos? Talvez, mas não importa, porque você lê como história e pensa: ei, eu não estou ofendendo ninguém. Só por torcer pelos gregos, torcer pelos espartanos. Ficando tipo, é isso aí, cara, vocês morreram pelo que acreditavam. Importa que vocês depois se voltaram contra os atenienses e tiveram uma grande guerra civil que matou um monte de gente nos Peloponésios? Não importa, porque eu posso curtir tudo isso só como uma pessoa comum, sem nenhum interesse no jogo. Um tributo aos gregos. Sabe de uma coisa? Não importa se você ficar careca aos 17 anos. Vocês inventaram a filosofia, a literatura, a cultura, o teatro, a democracia e tem algumas das melhores histórias de guerra de toda a história, muitas das quais vamos abordar no futuro, então já se inscreve no canal para não perder nada. E além disso, siga o Religion Camp, onde falamos sobre todos os tipos de história religiosa. Provavelmente faremos um episódio sobre a Igreja Ortodoxa Grega em breve, e sim, vocês podem se tornar especialistas em história grega. Como eu disse, este canal existe para que eu possa entender tudo o que aconteceu. Então, se você tem curiosidade de descobrir tudo o que rolou ao longo do tempo, este é o seu lugar. E também confira o canal principal Camp, onde fazemos muitas entrevistas. Converso com pessoas muito mais inteligentes que eu sobre história grega, que conseguem explicar todos os detalhes das coisas que eu provavelmente deixei passar. Se eu tiver esquecido algo, fique à vontade para deixar um comentário, me avisar e me corrigir, com gentileza, tá? Porque eu sou um cara sensível. E confira também a loja de produtos. Os comentários mais bem avaliados neste vídeo vão ganhar produtos. Isso mesmo. O melhor comentário aqui no YouTube e no Spotify vai ganhar alguns produtos. Lançamos uma nova coleção de fim de ano na Camp R&D. Tem muita coisa legal rolando aqui no acampamento. E estamos animados com o próximo ano, porque temos todo tipo de ideia nova que vamos lançar para vocês. Agradeço muito essa comunidade que estamos construindo. Muito obrigado por nos apoiar e manter as luzes acesas aqui no acampamento. Significa o mundo pra gente. Mas enfim, nos vemos no futuro para falar sobre o passado. Até lá!